E aí galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Show, professor de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre uma dica muito importante para você, uma dica de botânica, filhão, botânica, aquele terror dos alunos, mas aqui não é terror não, porque a gente vai falar apenas das trocas gasosas que ocorrem nos vegetais, a gente vai falar de fisiologia vegetal. Então, filhão, fica com a gente. Vamos lá, galera, então, se a gente fala das trocas dos gases dos vegetais, a gente está falando aqui da troca dos gases para que ocorra um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da fotossíntese. Não esquece, esse fenômeno da fotossíntese, ele vai utilizar alguns reagentes e vai produzir alguns componentes. E esses componentes, tanto reagentes quanto produtos, também são gases. Então é por isso que nós temos que ter uma troca de gases também para que ocorra a fotossíntese. Esses reagentes que vão ser trocados, sejam nas lenticelas, que são componentes que estão na casca dos vegetais, quanto nos estômatos, que vai ser o nosso foco de estudo hoje, a gente fala sobre dois tipos de componentes, reagentes e produtos. O primeiro reagente é o gás carbônico. O gás carbônico, junto com a água, que vai subir lá pelo xilema, esse gás carbônico vai servir como um reagente que se mistura com algumas moléculas de hidrogênio obtidas na fotólise da água para formar glicose. O produto vão ser dois produtos, oxigênio e vapor de água, água em estado gasoso. Esses dois produtos vão ser liberados e esses reagentes vão ser consumidos. Então, diferente da nossa respiração, onde a gente absorve oxigênio e libera gás carbônico, aqui a planta vai para a fotossíntese absorver gás carbônico e liberar gás oxigênio. Não esquece de um detalhe, filhão. Essas trocas gasosas não ocorrem só no estômago. Não ocorre só no estômago, ocorre também na lenticela. A lenticela são aberturas que nós temos na casca dos vegetais, ou seja, no tecido conhecido como suber, que vai promover a passagem desses gases para tecidos mais internos, normalmente parenquimáticos, aqueles tecidos que tanto fazem a produção fazem a fotossíntese, quanto também assimilam amido, assimilam ar. Então a lenticela ela vai ser esse componente que vai promover a troca dos gases, só que ela não tem a capacidade de fechar, ela só fica aberta o tempo todo. Já o estômago, ele é muito mais eficiente porque ele tanto abre quanto fecha. Então nós temos um mecanismo de regulação dentro desse estômago. Onde se localiza o estômago? Na epiderme vegetal, ou seja, nessa região mais externa do vegetal, que não é casca. Se não for casca e é externo, nós encontramos epiderme. Tudo bem? Então, a epiderme vai ter vários estômatos e eles são responsáveis por esse processo que nós vamos falar aqui, que é a troca de gases e transpiração. Quais são os componentes desse estômago? Temos dois. O primeiro deles são as células guarda e o segundo vai ser a abertura, nesse caso conhecido como ostíolo. As células companheiras também vão auxiliar nesse processo, mas essas duas são as principais. Como o estômago tem um mecanismo de abertura e fechamento, então a gente tem que saber o que acontece quando esse estômago abre e quando esse estômago fecha. Obviamente, quando o estômago está aberto, quer dizer que essa abertura, que é o ostíolo, ela está exposta. Então, nesse ostíolo vai ter a entrada de gás carbônico e a saída de gás oxigênio e de água. Então, gás, oxigênio e água saem e gás carbônico entra. Esse aqui é um dos perigos que a planta corre. Porque se ela não tiver em um ambiente muito úmido, essa saída de água excessiva pode fazer com que ela murche. Por isso que ela tem mecanismos para fechar esse estômago, tudo bem?
Quando esse estômato está aberto, nós temos a presença aqui do ostíolo e as células guarda, elas vão promover esse movimento de abertura desse ostíolo, tudo bem? Quando o estômago está fechado, nós temos aqui essas duas células guarda bem juntinhas, a gente vai ver que elas vão estar murchinhas e elas não vão deixar nem gás carbônico entrar, nem água e oxigênio sair. Bruno, mas quais são os mecanismos para que ocorra esse processo de abertura e fechamento dos estômatos? Tudo está ligado nessas células, chamadas de células guarda. Um guarda fecha ou abre a entrada de algum lugar. Então a gente tem que estudar quais são os mecanismos que promovem essa abertura ou esse fechamento. Quando o estômago está aberto, as células guarda estão em um movimento, em uma condição de água interna chamada de condição túrgida. Ou seja, elas estão cheias de água, inchadinhas, que nem seu professor aqui. Então, isso é água, não é gordura não, isso é água, ok? Então, quando as células guarda estão túrgidas, então elas estão cheias de água. Como é que eu faço para encher uma célula guarda de água? Obviamente, eu vou colocar um elemento que vai promover a passagem da água para ela. Ou a água ela não consegue ser transportada de forma ativa. Ela só consegue ser transportada de forma passiva e o processo é conhecido como osmose. Então, como a gente faz para forçar a entrada de água nas células guarda? A gente vai colocar um elemento químico, um sal, um íon chamado de potássio. O potássio é representado pelo K, K de casa. Corre, já está usando neologismo. Então, K de casa, filhão. Então ele entra na célula, mas se ele entra é por um processo ativo, por uma bomba, a bomba de potássio. Então, quando o vegetal quer abrir os seus estômatos, ele utiliza a energia em forma de ATP ativamente, bombeando potássio para as células guarda. Quando ele bombeia potássio para as células guarda, elas se tornam hipertônicas, ou seja, a concentração aumenta. Se a concentração aumenta, a quantidade de água fica pequena em relação a esse total. Então, a água acompanha essa concentração. Então, quando é bombeado o potássio, a água acompanha, a célula fica túrgida e, portanto, o estômago abre. Então, nós temos o estômago aberto quando eu coloco íons potássio e eu coloco água nessas células. Como é que eu posso fechar esse estômago? Bom, o estômago fecha quando essas células guarda sofrem uma murchidez, elas ficam murchinhas. Quando elas ficam murchas, o processo que passa é chamado de plasmólise. Quando as células vegetais estão plasmolizadas, é porque elas estão com pouca quantidade de água. Como é que a gente faz para esse processo acontecer? Simples, eu promovo a saída de água dessas células guarda. Para promover a saída de água, eu também vou promover a saída de potássio. Só que a saída de potássio é por forma passiva. O potássio ele sai sem a necessidade do gasto de energia, ou seja, ele sai pelo gradiente de concentração. Então, esse movimento é passivo. Olha que louco, olha como o vegetal é tão inteligente. Ele fecha os seus estômatos sem esforço e ele abre seus estômatos com esforço. Ou seja, quando ele percebe condições que são favoráveis para ele, ele gasta energia para que ele possa realizar essa troca de gases. Isso vai ajudar ele no processo de fotossíntese. Então, quando o estômago fecha, sai potássio, sai água. Quando o estômago abre, entra potássio, entra água. Quando entra o potássio e entra a água, o ostíolo ele abre, ele se expõe. Eu tenho a entrada de gás carbônico e a saída de oxigênio e a saída de água. Bruno, mas quais são as condições para que esses estômatos abram? Bom, existem várias. Aqui a gente não vai falar das condições dos fito-hormônios, porque a gente pode falar em uma outra situação. Existem alguns fito-hormônios que podem fechar os estômatos de forma agressiva, como o ácido abscísico. Mas aqui a gente vai falar de condições ambientais para essa abertura. Quais são as condições ambientais? Muita luz, muita água e pouco gás carbônico. Se eu tenho muita luz, quer dizer então que eu tenho uma grande quantidade de energia. Fotossíntese. A fotossíntese é a síntese de açúcares
com a energia solar. Então, se eu tenho luz, eu tenho fotossíntese, eu posso promover troca gasosa. Se eu tenho muita água nesse ambiente, se é um ambiente úmido, então eu posso ter um dos reagentes necessários para a fotossíntese, que é a água. O outro reagente vai ser o gás carbônico, então eu vou abrir o meu estômago. Agora, por que eu preciso de pouco gás carbônico? Porque, locais poluídos não são favoráveis para os vegetais para que eles possam se desenvolver. Eles têm tanta dificuldade para produzir energia em locais com muito gás carbônico, por exemplo, com locais poluídos, que existem vegetais que não crescem em ambientes com uma determinada taxa de gás carbônico. Eu lembro você uma classe vegetal inteira que serve como bioindicadores de qualidade ambiental. As briófitas, os musgos. Os musgos, quando encontram um local com muito gás carbônico, eles nem crescem, eles nem se desenvolvem. Então, se eu encontro uma briófita em um local, quer dizer que aquele local tem uma boa qualidade ambiental. Um bioindicador de qualidade, nesse caso, são as briófitas. Então, esse é um exemplo porque os vegetais não vão abrir os seus estômagos em locais com muito gás carbônico. Apenas em locais com gás carbônico bem baixinho, bem pequena quantidade. Filhão, gostou da dica? Se você gostou, curta, compartilhe, passe para os seus amigos, vá lá no Instagram, vá lá no Facebook e passe a palavra adiante. Filhão, nós vamos começar na semana que vem, na quarta-feira, o nosso curso BioShowa, o curso online de biologia. Se você se interessar, entre em contato com esse canal do Telegram, entre em contato com esse número, que a gente pode falar um pouquinho sobre esse curso para você. E se você gostar, do nosso método, se você estiver interessado, me procura que eu vou estar aqui para ajudar. Filhão, toda quarta-feira a gente vai estar por aqui, passando as informações para você. Então, um grande beijo para você, fique com Deus e até mais. Eu estou editando para mim mesmo, então eu estou ficando talvez esquizofrênico.